tiveram muita dificuldade de desenvolver a questão emocional em si próprio, né? E, consequentemente, ela acaba refletindo essa vulnerabilidade, essa baixa autoestima que eu já tinha falado. Eu recebi algumas perguntas bem interessantes, né, na última caixinha de dúvidas que eu abri, e eu separei algumas para gravar um vídeo um pouco maior, porque eu acho que são assuntos bem interessantes e que muitas das pessoas podem ter dúvida em relação a isso. Uma das perguntas que eu recebi foi uma dúvida de uma pessoa relacionada ao narcisismo materno. Acredito que muitas pessoas podem se identificar com o que eu vou falar aqui sobre esse assunto. Existem algumas áreas da psicologia que estudam, né, mais especificamente esse tema, né, a psicanálise. Conheço até uma pessoa que, dependendo, eu até peço ela para falar mais. Eu acredito que ela tem até um livro para falar sobre esse assunto. Mas eu vou tentar de uma maneira resumida, falar um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho que é bacana, interessante, e, como eu falei, acredito que muitas pessoas vão se identificar com o que eu falar. A primeira coisa, quando a gente fala de narcisismo, a gente precisa voltar lá na mitologia grega. Acredito que muitas pessoas devem conhecer o mito de Narciso, né? Narciso era um camarada muito bonito, né? E em determinado momento ele descobriu que ele conseguia ver o reflexo dele pelas águas de um rio, né? E isso o tornou um pouco obcecado com a própria imagem, né? Ele se apaixonou pela própria beleza e, em determinado momento, ele acabou morrendo afogado. Normalmente a gente utiliza o termo narcisista para falar de pessoas que têm uma sensação de grandiosidade, de admiração muito grande com a própria imagem. Essa pessoa ela tem uma necessidade muito grande de se preocupar com aparência, com sucesso, com beleza, com questões relacionadas à própria imagem. O que muita gente não sabe é que isso pode ser considerado um transtorno de personalidade, né, chamado transtorno de personalidade narcisista, e já tem diagnóstico, tem tratamento para isso. E quando a gente fala desse transtorno, a prevalência normalmente é maior no sexo masculino. Porém, quando a gente traz esse assunto, né, para a relação pai-filho, mãe-filho ou filha, a ocorrência é maior, né? Eu vejo muito isso também, né? Tanto nas pessoas de uma maneira geral e em casos clínicos que a gente observa, não do narcisista, mas de pessoas que sofrem por conviver com essas outras pessoas, e aí a ocorrência é maior entre mães e filhas. O relacionamento entre a mãe narcisista e a filha, mais especificamente, né? Normalmente é esse o padrão que a gente encontra. A mãe, ela tem, né, o casal de uma maneira geral, mas focando especificamente na mãe, ela tem alguns filhos, e ela inconscientemente ela acaba escolhendo um ou dois que ela acaba dando toda a atenção, todo o afeto para esses filhos, né, ou para esse filho. E os outros, né, o relacionamento se torna muito complicado, né? Normalmente há muita briga por questões pequenas, né, há muita cobrança, né? Então, assim, tudo que de alguma forma remeta a essa mãe alguma possibilidade de crítica social, de rejeição, qualquer coisa relacionada a julgamento social negativo, isso torna a, a filha, né, mais vulnerável a esse controle, a essa cobrança da mãe. Essa cobrança ela pode ser enxergada muitas vezes como falta de empatia. A mãe tem uma dificuldade imensa de se colocar no lugar da filha, né? Como eu falei, há uma cobrança
exagerada, né, ao ponto de invalidar, né, os sentimentos e os feitos, os sucessos da filha. E, consequentemente, essa criança, né, vai se tornar uma adulta com imensas dificuldades de se relacionar com as outras pessoas. Ela vai buscar essa aprovação que ela não teve da mãe, ela vai buscar isso, né, de maneira falha nos relacionamentos que ela vai ter. E uma coisa que é muito importante falar é que essas pessoas que desenvolvem esse tipo de transtorno, muito provavelmente elas passaram por algum tipo de trauma, né? E tiveram muita dificuldade de desenvolver a questão emocional em si próprio, né? E consequentemente ela acaba refletindo essa vulnerabilidade, essa baixa autoestima que eu já tinha falado, nos filhos ou na filha. Tá, mas e aí, né? Eu tô falando aqui, explicando sobre o transtorno, falando um pouco sobre características disso, mas e aí, né? Eu identifiquei que existem, que eu conheço pessoas, que eu passo por esse tipo de situação, o que é que eu faço? Primeiro de tudo, a minha indicação é, é para que o filho, né, para a pessoa que convive com a pessoa narcisista, procure suporte psicológico, porque as marcas elas são imensas, né? Quem passa por isso, com certeza vai se identificar com o que eu estou falando. Você tem resquícios, né, em todas as áreas da sua vida. Então, o quanto antes você procurar suporte, você aprender a lidar com esse tipo de situação é melhor. Como a gente está falando de um transtorno, esse transtorno, né, um transtorno de personalidade, esse transtorno ele possui tratamento, né? Só que é muito pouco provável, né? Outros psicólogos podem falar por isso também. É muito pouco provável que essa pessoa, até pelas características do que ela tem, né? Essa grandiosidade, essa sensação de achar que não pode ter crítica, não pode ter falhas, é muito pouco provável que essa pessoa vá procurar suporte, vá procurar ajuda psicológica. Então, o primeiro passo é que os filhos, as pessoas que lidam com essas outras pessoas, procurem ajuda psicológica, né, de imediato. Uma outra coisa que é importante eu comentar aqui só para fechar, que está ficando grande o vídeo, mas esse tipo de situação ela é muito comum. Então, assim, se você sofre, se você conhece alguém que sofre e quer saber mais sobre o assunto, porque eu estou falando de uma maneira muito resumida, mas se você quer saber mais sobre o assunto, né, existem grupos no Facebook, né, de mães narcisistas que falam sobre isso. Existem vídeos no YouTube. E até recentemente, curioso, porque eu não tava pensando em falar sobre esse assunto, mas recentemente eu escutei um podcast, não sei se alguém de vocês gosta, né, de podcast, eu escutei um podcast chamado Baseado em Fatos Surreais. E existe um episódio lá que as pessoas donas, né, do podcast, contam exatamente uma história de mãe narcisista. Então, se você tiver interesse, pode procurar nesses aplicativos de música, de áudio, enfim, que vocês vão conseguir mais informações.